documento curricular referencial da Bahia, para a educação infantil e ensino fundamental, ele traz também as áreas do conhecimento, os componentes curriculares e traz os temas integradores, né? Então, há uma diferença tanto nos temas da Bahia para o DCRB. Nós fizemos aí uma alteração. Então, em termos de nomenclatura, a BNCC traz temas contemporâneos, o DCRB traz temas integradores. Esses temas, no seu conjunto, né, ele vem para transversalizar o currículo com os temas da vida cidadã, né? E esses temas, eles se organizam numa perspectiva de compor a parte diversificada do currículo, né? Que são chamados de aspectos da vida cidadã e também aspectos da realidade regional e local, né? E é esse o movimento que a gente está agora nesse processo de trabalho, que a gente entra agora com o caderno de orientações, parte 4, né? Não sei se algum município já foi apresentado a esse caderno, mas o momento é agora, né? Então, vocês estão num processo, já passaram pelo processo de formação das modalidades, né? Agora, os GEAs os grupos de estudos e aprendizagem vão produzir os textos introdutórios das modalidades, e os demais professores, né, nos outros grupos, vão estudar um pouquinho, aprofundar um pouquinho sobre esses temas, né? E aí, fazer essa definição e estudo da parte diversificada do currículo. Pode seguir, Renê? Bom, vou voltar, né, só a título mesmo de recapitular a base. Ela traz aí os temas contemporâneos, tá? Esses temas, essa imagem, ela foi retirada de um documento elaborado pelo Ministério da Educação, que trata dos temas contemporâneos e transversais, e ele traz um pouquinho dessa retrospectiva histórica de como que isso chegou, né? Como que isso foi organizado. E para encontrar esse documento, vocês têm aqui nesse slide o link que vocês vão poder ver o documento original, né, ter a possibilidade de fazer uma leitura completa dele para poder compreender, e essa imagem nós capturamos desse documento. Então, ele traz temas contemporâneos transversais organizados em 6 eixos. Isso já vem também dos PCNs, tá? Dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que também entra como tema, tá, nos PCNs, como temas transversais. Essas áreas macros, né, ela atende aí, compreende a área do meio ambiente, e aí dentro de meio ambiente a base traz a educação ambiental e a educação para o consumo, a área da economia, que aborda aspectos do trabalho, da educação financeira e da educação fiscal, outra grande área da saúde, que aí eles trabalham saúde e educação alimentar e nutricional, a área cidadania e civismo, vida familiar, vida social, educação para o trânsito, educação para... Ai, tá tão pequenininho aqui que eu não estou enxergando, né? Mas direitos humanos, os direitos da criança e do adolescente. Uma outra grande área é o multiculturalismo, que aí ele trabalha a diversidade cultural, a educação para as relações étnico-raciais, e, por fim, a área de ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia dentro do currículo. Então, a BNCC traz essa organização, né, nesses temas chamados temas contemporâneos. Seguindo, Renê, a gente vai ver os temas que trazem o documento da Bahia, né, que eles chamam de temas integradores, que também tem a característica de fazer a transversalidade do currículo, trazendo para o contexto da vida, né, o contexto da vida cotidiana, as relações próximas aos sujeitos.
também tem essa organização dessas 6 áreas, tá? Modifica alguma nomenclatura em relação a esses temas. Ciência e tecnologia, e ele traz aí a cultura digital. O meio ambiente traz também a educação ambiental, a educação financeira para o consumo. Tem também na área da economia, a educação fiscal e a educação para o consumo. A cidadania, também ele traz a educação para o trânsito e direitos humanos. Saúde, ele traz a saúde na escola, quer dizer, uma mudança somente de terminologia, e também dentro do multiculturalismo, que traz a educação para a diversidade e as relações étnico-raciais. Todos esses temas, pode avançar, Renê, todos esses temas, eles estão conectados e interligados com os marcos regulatórios, né? Então, a gente compreende aí que todos eles não estão por estar, eles estão por força, né, de regulamentação, tá? Alguns são regulamentados por lei, outros por decreto, outros por portaria, outros por resoluções, mas todos eles, né, têm normas que garantem a permanência deles como que obrigatória, né, dentro desse processo de currículo. Bom, esses temas, né, quando a gente vai estudar esses marcos regulatórios, a gente começa a compreender que eles estão, né, formando o que a gente chama de parte diversificada do currículo. Parte diversificada do currículo, a gente observa aí na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 26, quando ele diz que a integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais que trata o caput de lei. Então, esses temas, né, que trazem a BNCC, os temas que trazem o DCRB e os temas que vocês vão trazer, né, enquanto atores que estão nesse momento autorando os seus currículos, vão compor esse parágrafo 7º do artigo 26, né, que trata da integralidade do currículo. Para além da LDB, a gente encontra também nas diretrizes curriculares nacionais, aí no artigo 15, parágrafo 1º, quando ele diz o seguinte: a parte diversificada pode ser organizada em temas gerais, na forma de eixos temáticos, selecionados colegiadamente pelos sistemas educativos ou pela unidade escolar. São as diretrizes curriculares nacionais, traz isso aí, né, datada de 2013. Então, é importante a gente, nesse momento, né, ter esse olhar cuidadoso, né, para a gente poder entender quais os saberes importantes que estão no contexto de vida cotidiana desses sujeitos de currículo, né? Tanto os educadores, quanto os estudantes, quanto a comunidade, né? Então, é muito importante a gente ir buscar entender e trazer com a nossa sensibilidade, né, o interesse e o que é muito caro e o que é muito importante para essa comunidade local, para a gente poder trazer para essa parte diversificada do currículo. E, por fim, a gente destaca aí a Resolução 02 de 2017 do Conselho Nacional de Educação, que aprovou a base, né, e que no parágrafo único do artigo 7º, esqueci de citar ali o artigo 7º, que ele diz o seguinte: os currículos da educação básica, tendo como referência a BNCC, devem ser contemplados em cada instituição escolar e em cada rede de ensino, no âmbito de cada sistema de ensino, uma parte diversificada, as quais não podem ser consideradas como dois blocos distintos justapostos, devendo ser planejados, executados e avaliados como um todo integrado. Então, é muito importante, nesse fazer currículo, a gente entender, né, o que nos chama, né, a que nos orienta as normas.
Seguindo, a gente traz aí a resolução do Conselho Estadual da Bahia, né, que é a resolução número 137. E eu esqueci de colocar ali o artigo, e nesse parágrafo único, depois eu vou complementar isso para colocar no AVA, prestando atenção, ele diz o seguinte: também reafirmam o que já foi dito, né, pelos documentos anteriores. A complementação da Base Nacional Comum Curricular pela parte diversificada exigirá dos sistemas de ensino e das instituições escolares a articulação necessária para possibilitar a sintonia com os interesses mais amplos de formação básica do cidadão com a realidade local e suas características geoambientais, socioambientais, bem como a sociedade, a história, a cultura, a economia e ainda como horizonte das expectativas dos estudantes. Isso é muito importante, perpassando o currículo na sua integralidade. Então, gente, o caderno 4, né, de orientações para esses nossos momentos de estudo e de elaboração desse currículo, nos convida, né, a pensar esse currículo contendo uma parte, né, comum e uma parte diversificada, sem necessariamente estar constituída em blocos distintos e separados. Né? Então, quanto mais a gente reduzir as caixinhas e repartir esse conhecimento, a gente vai, né, entender que a aprendizagem ela se deve acontecer, né, os saberes serem apreendidos de uma forma mais sistêmica. Pode seguir, Renê? Por favor. Renê? Oi. Então, nesse sentido, deixa eu voltar aqui. Renê? Será que ele caiu? Eu vou seguindo aqui, tá? Com a nossa sequência. Então, nesse sentido, a Bahia, né, através do programa de reelaboração dos currículos, ele tomou uma decisão, né, e está inspirando nesse momento os municípios a pensarem os temas intercurriculares, né, do seu referencial curricular municipal. E esse pensar esses temas, eu não sei se fui eu ou se foi o Renê que caiu. Vocês estão me ouvindo? Como que eu vou fazer aqui, Zuma, para... Ah, Renê tá voltando. Tá ok a apresentação, tá ok. Ah, tá. Eu me senti sozinha, me deu um desespero terrível. Tá? Então, a Bahia tomou essa iniciativa, né, de inspirar os municípios a pensarem o seu currículo de forma integralizada a partir dos temas intercurriculares, né? E aí a gente traz aqui na verdade, não era nem esse slide, Renê. Põe, por favor, os temas intercurriculares da Bahia. Esse daí eu quero encerrar. Pode passar esse? Eu quero... Isso. Ele deve estar fora de ordem aí. Né? Mas, assim, o que a gente, enquanto programa, né, nós estamos, vamos dizer assim, inspirando a partir do São Francisco do Conde, né? O nosso trabalho está sendo inspirado a partir do trabalho que está sendo feito em São Francisco do Conde, de trazer os temas intercurriculares. Esses temas intercurriculares, que aí a gente coloca dentro dessa perspectiva da base, da parte diversificada do currículo, acolher todos os temas que trazem o DCRB e acrescentar nesse processo
os temas que são específicos de cada rede, né? De cada território, de cada região, de cada município, de cada localidade. Então, por isso que a gente traz aí esses dois espaços que estão em cores diferentes, que são espaços que vocês, lá na atividade 2, na atividade do caderno 2, atividade 4, vocês já começaram a pensar, né? O que é de específico do seu município para que vocês tragam para esse movimento aí, certo? E o outro espaço que está aí, dentro desse conjunto de temas, é o espaço do projeto de vida. Exatamente, também respeitando a resolução do Conselho Estadual de Educação, que traz essa perspectiva para os anos finais do ensino médio trabalharem com o projeto de vida do 6º ao 9º ano. Tá? Então, essa também é uma inovação, né? Tanto o DCRB já aponta isso, quanto pode passar, Renê, quanto a resolução do Conselho Estadual nos recomenda isso também, tá? Então, esse é o movimento que nós vamos fazer no caderno 4, né? Que é um movimento que alguns formadores já devem ter trabalhado com vocês, no sentido da gente fazer uns exercícios para compreender como que esses temas estão colocados, né, disponibilizados no organizador curricular, e como que nós vamos também colocar esses temas que são próprios de cada lugar, próprios de cada território, dentro do organizador curricular, que vai ser construído na próxima etapa. Tá? Então, eu creio que vocês vão gostar muito do exercício que está sendo proposto para vocês nesse momento. E a outra perspectiva de exercício é pensar exatamente o projeto de vida. Quais os saberes que estão envolvidos nesse processo, mas aí é Priscila que vai trazer para nós. E para encerrar, Renê, eu gostaria de trazer aqui uma contribuição da professora Jerusa, que ela, dentro dessa, que a gente troca